Pronto? Vamos começar com a divisão não exata entre números naturais. Ok? Vou dar um exemplo aqui, vamos fugir do livro. Então, se eu quero fazer uma divisão entre 45 dividido por 8. O que é que nós temos que fazer nessa divisão daqui? Bora lá, vamos organizar o algoritmo da divisão normalmente. 45 dividido por 8. Um número que eu multiplique por 8 que dê próximo de 45 ou dê 45. Como a gente está fazendo uma divisão não exata, então não vai ter, não é isso? Quem é o número que multiplique por 8 dê próximo de 45? 5. Pronto. Então eu faço 5 vezes 8, 40. 40 para chegar em 45, faltam quanto? 5. Pronto. Na divisão entre números naturais, a gente parava por aqui. Então eu tinha o quociente 5 e o resto 5. Era uma divisão não exata. Só que agora a gente está trabalhando com uma divisão não exata e o meu resultado tem que dar um número decimal. Então o que é que eu faço? Eu vou continuar a minha divisão. Para continuar a minha divisão, eu vou colocar um zero no dividendo e pôr uma vírgula no meu quociente para continuar. E vou continuar a minha divisão com a mesma pergunta. 50 dividido por 8. Qual é o número que eu vou multiplicar por 8 que dê próximo de 40? Então eu vou ter 6. 6 vezes 8, 48. 48 para chegar em 50, faltam quanto? 2. E vou colocar aqui. Minha tendência é continuar a minha divisão até obter um resto igual a zero. Se eu perceber que o resto não é igual a zero e se eu tenho uma repetição infinita no meu quociente de um mesmo número, eu posso parar, ok? A gente vai chegar nesse momento e eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, 2 não dá para dividir por 8 porque ele é menor, então eu vou colocar mais uma vez. Nada de colocar vírgula, porque vírgula em um número só aparece uma única vez, ok? 20 dividido por 8 dá quanto? Desliga o microfone, gente. Só desliga quando for falar. Dá 2, não é isso? 2 vezes 8, 16. 16 para chegar em 20, faltam 4. Vou colocar mais uma vez o zero e vou continuar. Dá quanto? 5 vezes 8, 40. Para chegar em 40, 0. Então eu tenho aqui no primeiro caso uma divisão que não é exata. Desliga o microfone, gente. Desliga o microfone. Está atrapalhando. Uma divisão não exata entre dois números naturais em que o meu quociente é um decimal exato. Por que um decimal exato? Porque o meu resto foi igual a zero. Eu quero que vocês entendam isso. Mas, professor, tem cálculos na divisão não exata entre dois números naturais que o meu quociente dê um decimal, mas o resto não dê zero? Existem sim, ok? E eu vou colocar um exemplo para vocês aqui. Então, no meu caso aqui, eu tenho uma divisão não exata entre dois números decimais, mas o meu resto deu zero. Para todo efeito, ela vai ser exata, porque meu quociente deu um número decimal exato. Ok? Alguma pergunta até então? Eu vou colocar um outro exemplo aqui. Vamos fazer aqui, por exemplo, 38 dividido por 9. Vamos fazer aqui meu algoritmo da divisão. Vamos lá. Qual é o número que eu vou multiplicar por 9 que dá próximo de 38? 4. 4 vezes 9 dá 36, não é isso? 36 para chegar em 38, faltam quanto? 2. Bom, eu tenho que continuar. O que é que eu faço? Ponho 0.
Muito bem. Qual é o número que eu vou multiplicar agora por 9 que chega próximo? 2. 2 vezes 9, 18 para 22. Vocês vão começar a perceber, agora eu quero que vocês desliguem o microfone, não precisa falar mais não, ok? Eu já vi que vocês compreenderam, agora eu preciso que vocês compreendam o que eu vou falar. Eu quero que vocês observem que agora o meu resto vai repetir sempre o mesmo número e o meu quociente também vai repetir o mesmo número. Professor, o resto vai ser igual ao quociente, vai ficar repetindo? Não, aqui foi um acaso. Então aqui minha conta terminaria como? Não vai terminar. Vai ser um cálculo infinito. Enquanto eu pôr zero aqui, ó, vai dar 20 dividido por 9, vai dar 2. 2 vezes 9, 18 para 22. Enquanto eu continuar colocando zero, eu vou repetindo o mesmo número. Então o que é que eu faço? Isso. Então eu tenho um quociente onde eu tenho um número que se... Só preste atenção agora que o professor está falando. Depois vocês falam. Num quociente eu tenho um número que se repete infinitamente, que é esse número 2. Ok? Portanto, eu tenho uma dízima. Ok? Então, meu quociente, minha divisão aqui, ela não foi exata porque eu não tenho zero no resto, como teve na outra. O que é que está acontecendo? Se eu estou repetindo o mesmo número, ele vai ficar repetindo 2, 2, 2. Para que eu vou continuar? Então, eu tenho aqui uma dízima periódica, que é assim que eu vou chamá-lo. Então, isso aqui é uma dízima. Ok? Por que periódica? Porque eu tenho um número 2, que é um período, é um número que está se repetindo sem parar. Você viu quando eu falei para você? Enquanto eu colocar 0 aqui, eu vou colocando 2 aqui. Quer dizer, esse cálculo não vai parar nunca. Tem uma outra forma de representar essa dízima? Tem. Se você quiser, para não ficar repetindo esse 2, 2, 2, você pode colocar assim, ó, 4,2 e um tracinho em cima do 2. Esse tracinho em cima do 2 quer dizer que este 2, aí, este número, é um número que se repete infinitamente. Perguntas agora? Tranquilo? Então aí eu tenho o primeiro caso, certo? Primeiro caso onde eu tenho uma divisão entre um número natural, entre dois números naturais. Um deu uma dízima, ou seja, ficou repetindo infinitamente, e o outro deu um decimal exato, ou seja, meu resto foi igual a zero. Vamos ver um outro caso aqui. Meu segundo caso. Bom, meu segundo caso eu tenho uma divisão entre número natural e número decimal. Então, o que é que eu vou fazer? Por exemplo, eu tenho isso daqui, ó. Toda vez que nós fazemos uma divisão entre dois números, onde um deles seja um número natural e o outro seja o decimal, eu vou observar o seguinte, agora que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu tenho o 0,3 que tem quantas casas decimais? O 0,3 tem duas casas decimais, é sério isso? O 0,3 tem quantas casas decimais? Tem uma. Quando o professor falar casa decimal, é o que vem depois da vírgula. O que vem depois da vírgula ali só tem o número 3, então ele só tem uma casa decimal. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o 39 ele fique equivalente ao 0,3, que ele também tenha uma casa decimal. Então vou fazer assim, ó. Eu vou colocar 39,0 dividido por 0,3. Ok? Então aí o que foi que aconteceu? Os dois têm uma casa decimal apenas.
Quando os dois estiverem com a mesma quantidade de casas decimais, o que é que eu tenho que fazer aqui agora? Tirar a vírgula. E quando eu tiro a vírgula, esse número ele vira 390 dividido por 3. Lembre-se que esse zero aqui, ó, na frente do 3 sem a vírgula, ele não faz diferença alguma. Ele continua sendo 3. Então, quando eu cheguei nesse patamar daqui, para eu chegar nesse patamar daqui, o que foi que eu fiz? Eu igualei o número de casas decimais, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu tenho divisão entre número natural e decimal. Igualar o número de casas decimais e tirar a vírgula. Tá falhando, turma, meu áudio? Deve ser a sua internet, Agatha. Fique numa posição próxima do roteador. Então temos aqui o seguinte: eu igualei o número de casas decimais, então primeiramente eu tinha esse ponto daqui. Depois eu igualei o número de casas decimais, para chegar no terceiro ponto, onde foi para tirar a vírgula, tanto do número natural como do número decimal que ficou. E aí agora eu posso dividir. Então eu vou ter 390 dividido por 3. Eu vou dar outro exemplo depois, não se preocupem não. Então, aqui eu faço passo a passo, como vocês já sabem. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 3, nada. Vou descer o 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 9, 0. Sobre esse 0, eu desço. 0 dividido por 3, ponho um 0 aqui. Ou seja, 39 dividido por 0,3 é igual a 130. Certo? Vou colocar outro caso aqui de divisão entre número decimal e número natural. Vamos lá. Não, mais nada. Acabou ali. Porque a gente tem aquela ideia de que, poxa, eu dividi por um número decimal e o meu resultado não tem que ser decimal, não? Nem sempre. Nem sempre. Então é isso que eu quero que vocês compreendam. Meu resultado sempre vai ser um número decimal? Não. Pode ser um número natural, pode ser um número decimal. Não é obrigatório que o resultado seja sempre um número decimal. Vamos lá. Vamos colocar outro aqui. Eu vou colocar outro exemplo, Agatha. Vou colocar outro exemplo. Vamos lá. Esse está muito evidente. Bom, eu tenho 64 dividido por 0,16. Para fazer de uma forma rápida, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou dar uma explicação diferente da anterior, ok? Eu vou igualar o número de casas decimais. Eu tenho o meu número aí, ó, o 0,16, que ele tem duas casas decimais, não é isso? E o 64 ele não tem. Como é que eu vou fazer para ficar equivalente? Se esse 64 não tem duas casas decimais, eu vou acrescentar dois zeros. Ó. Tá aí. Dividido por 0,16. Ok? Até aí tudo. Fale, Davi. Porque, Davi, o que foi que eu falei? Eu tenho que deixar equivalente. Se lá o 0,16 tem duas casas decimais, eu vou colocar dois zeros naquele 64 para ele ficar também com duas casas decimais. Se o número anterior, na questão anterior, no exemplo que eu dei, tinha uma, por isso eu coloquei um zero apenas. Ah, professor, se ele tiver três casas decimais, eu coloco três zeros. E assim eu vou fazendo. Entendeu? Qual é o meu último passo agora? Qual é o meu último passo agora? Pronto. Então eu vou pegar, ó,
dividido por 16. E aí, por que a ideia é essa, deixar equivalente? Porque vocês não efetuam divisão entre números decimais com a vírgula lá no meu algoritmo da divisão. Vocês só efetuam divisão entre dois números naturais. Então, eu acabei transformando eles em dois números naturais para poder efetuar a divisão numa boa. Então, 64 dividido por 16 dá 4. 4 vezes 16 dá o quê? 64. Para 64, 0. Restou quantos zeros aqui? 1, 2. Eu vou descê-los, não é isso? Eu não posso mais dividir. 0 dividido por 16 dá 0 e 0 dividido por 16 dá 0. Então, olha aí, deu de novo um número natural. 64 dividido por 0,16 dá 400. Se você quiser tirar a prova, você pode fazer aí uma calculadora. Ok? Só para você ter uma ideia. Porque não vai ser sempre... Ô, Raíssa, acabei de falar. Por que eu coloquei 2 zeros, Raíssa? Porque era 0,16, ó, duas casas decimais. Então, eu coloco 2 zeros no quociente, porque quando eu fiz a divisão, olha só o que acontece. Ó, 64 dividido por 16 dá 4. 4 vezes 16 dá 64, para 64 nada. Vou descer o próximo zero. 0 dividido por 16 dá 0. Acabou. Vou descer o próximo zero. 0 dividido por 16 dá 0. Entendeu? Eu fiz a divisão. Só isso. Pois é, mas é isso mesmo. Vamos ver o terceiro caso. Não se preocupe não que a gente vai fazer vários aqui, ainda tem muito. Vamos ver o terceiro. Terceiro caso, divisão entre números decimais. Essa ideia de igualar o número de casas decimais vai ter que se ajustar aqui também. Então, quero que vocês prestem atenção. Ok? Eu tenho agora a divisão entre dois números decimais. Por exemplo, bom, tem dois números aí bem diferentes, onde o primeiro deles, que é esse 1,44, tem duas casas decimais e o 0,4 tem apenas uma casa decimal. Isso. Baseado no que eu falei anteriormente, eu tenho que fazer uma equivalência, eu tenho que deixá-los com a mesma quantidade de casas decimais. Se eu tenho que deixá-lo com a mesma quantidade de casas decimais, o que é que eu tenho que fazer? Não, a gente não pode tirar número nenhum. Pensa aí um pouquinho. Oi? Não, eu não posso tirar a vírgula porque eles não têm a mesma quantidade. Eu vou ter que... Isso, eu vou ter que acrescentar o zero. Gente, não é assim. Não pode. Ok? Não é. Vou explicar mais uma vez. Uma coisa importante, eu não posso tirar a vírgula de qualquer jeito. Eu só posso tirar a vírgula em qual momento? Quando eles estiverem com a mesma quantidade de casas decimais. Ele tem? Esses dois números têm a mesma quantidade? Não. Então, eu não posso tirar a vírgula. Ok? Então, eu tenho que deixá-lo com a mesma quantidade de casas decimais. Esse 1,44 só tem duas casas decimais e aqui tem o quê? Uma. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse número daqui, ó, colocando um zero,
ele agora tenha duas casas decimais. Os dois têm a mesma quantidade de casas decimais? Agora? Sim. E o que é que eu posso fazer se agora eles têm a mesma quantidade de casas decimais? Pronto. Então vai ficar 144 dividido por quanto? 40. Isso. Então coloquem uma coisinha na cabeça de vocês. Eu só posso tirar a vírgula quando eles tiverem a mesma quantidade de casas decimais. Pronto? Vamos lá. Então vamos fazer aqui nosso algoritmo. 144 dividido por 40. Qual é o número que eu vou multiplicar por 40 que chegue próximo de 144? 40 vezes 1 dá 40, 40 vezes 2 dá 80, 40 vezes 3 dá 120. É só fazer. 4 vezes 4 dá 16, vai ultrapassar, ó, vai dar 160. Dá 3. Ó, 40 vezes 3 dá 120, ó. 4 vezes 3, 12. Tá vendo? Então aqui dá 3. 3 vezes 40 dá 120. Vou botar aqui, ó, menos 120. Dá quanto? 24, não é isso? Pronto, desliga o microfone, Levi, tá bem alto. Bora lá. O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Continuar minha divisão. Para continuar minha divisão, sendo o número 24 menor do que 40, o que é que eu tenho que fazer? Colocar um zero no dividendo e pôr vírgula no quociente. E aí eu posso dividir. 240 dividido por 40. Então eu vou pegar o 40, por exemplo, e vou multiplicar por 6 aqui, ó. 6 vezes 0, 6 vezes 4, 24, ó, dá 6. 6 vezes 40 dá 240. 240 menos 240, 0. Olha aí, minha divisão entre dois números decimais, ou seja, 1,44 dividido por 0,4 é a mesma coisa que 3,6. Ó, multipliquei por 6. 6 vezes 40 dá 240. Fiz a multiplicação aqui, ó, para encontrar 6 vezes 40 dá 240. Esse daqui eu subtraí, ó. Ó, 144 menos 120 dá 24. Eu coloquei um zero para poder continuar minha divisão, porque 24 é menor do que 40. Esse é o terceiro e último. Vamos lá? Vamos fazer alguns exercícios aqui? Bom, temos aqui, eu vou fazer dois aqui e eu vou dar um tempo para vocês resolverem outros, certo? Vou fazer dois casos. Foi, mas eu não corrigi justamente porque naquela aula não cheguei a dar esse assunto, mas eu tinha suspendido. Se você olhar lá a aula, eu tinha tirado essa página. Vamos lá? É porque vocês olham bem antes. Tudo bem, Agatha, não tem problema não. Vamos fazer agora, vamos fazer agora, vamos fazer agora. Para não perder tempo. Bora lá. Eu vou pegar dois números aqui e vou fazer a divisão. Eu vou pegar esse vermelho, porque ele quer aqui, ó. Observe as operações a seguir. Então eu tenho várias operações de divisão aqui, e ele tem aqui o seguinte: cada número abaixo corresponde ao resultado de uma das operações. Leão, desliga o microfone. De uma das operações anteriores. Associe cada resultado com a cor da operação correspondente. Então aqui ao lado desses números cá embaixo, eu vou colocar a cor que aparece cá em cima. Então vamos lá.
Eu vou pegar esse vermelho aqui, ó, 6 dividido por 0,25. 6 dividido por 0,25. Por favor, anotem, viu? Para poder entender. Regra, vamos lá. 0,25 tem duas casas decimais. O que é que eu vou fazer para poder fazer com que ele fique equivalente ao número 6? Então, eu vou fazer 6,00. É isso? Dividido por 0,25. E agora? Pronto, então vou pegar 600 e vou dividir por 25. Pronto, vamos fazer logo a divisão aqui. Bom, 600 dividido por 25 eu tenho 60 dividido por 25 dá quanto? Dá 5. Faz aí uma multiplicaçãozinha rápida. 2 vezes 25 dá quanto? 50. Se eu botar 3 vezes, não vai ultrapassar? Então, pois é, então dá 2. 2 vezes 25 dá 50. 50 para 60, falta quanto? Coloca, e vou descer o outro zero. 100. Desliga o microfone, gente. Levi, desliga, Levi. 100 dividido por 25. 100 dá 4, muito bem. 4 vezes 25 dá 100. 100 para 100, 0. Bom, o resultado aqui deu 24. 24 é essa letra A aqui, então deu vermelho. Então vem aqui, ó. Pois é. Ó, associe cada resultado, ó, associe cada resultado com a cor da operação correspondente. O resultado é 24, qual é a cor? Vermelho. Entendeu? Vou fazer um outro. E o último. Vamos pegar esse aqui, ó, esse 9 e vou dividir por 0,6. 9 dividido por 0,6. O que é que eu tenho que fazer? Aonde? Isso, então vai ficar 9,0 dividido por 0,6. E agora o que é que eu tenho que fazer? Tirar a vírgula. Então vai ficar 90 dividido por 6. Não é isso? Então eu tiro a vírgula. 90 dividido por 6. Bora lá. 9 dividido por 6 dá quanto? 1, não é isso? 1 vezes 6, 6. 6 para chegar em 9 faltam 3. Vou baixar o zero. 30 dividido por 6 dá quanto? 5. 5 vezes 6, 30. Para chegar em 30, nada. Deu 15. 15 é a letra C. Qual é a cor dele? Então, venho aqui e coloco amarelo. Vai lá. Vou fazer... Espero que dê, viu? Bora lá. Vou fazer o último. Vou fazer 3. É no caderno mesmo, porque tem gente que consegue. Eu acho que no espaço do livro... Agatha, você vai fazer e postar hoje. Fique tranquila. Isso. Bora lá. Agatha. Bora lá, vamos fazer o último aqui. Eu vou fazer os 3, vocês fazem os 3. Bora lá. Vou fazer esse 9 dividido por 0,25. 9 dividido por 0,25. E aí, o
que é que eu faço? 2 zeros, não é isso? Vai ficar 9,00 dividido por 0,25. O que é que eu faço na próxima agora? Então ficou 900 dividido por 25. Vamos fazer aqui a divisão. Bora lá, vamos fazer uma tabuada aqui pequenininha. 25 vezes 2, a gente já viu que dá quanto? 50, não foi isso? 25 vezes 3, é só acrescentar mais 25 aqui, ó, que dá 75. 25 vezes 4, nós já vimos que deu 100. Então, 90 dividido por 25, quem chega mais próximo é 3. 3 vezes 25 dá 75. Vamos fazer menos 75 aqui, ó. Só, ó, vai ficar 10 menos 5, fica 5. Aqui fica 8. Menos 7 fica 1. Vou baixar o zero. Vamos fazer mais uma continha aqui. 25 vezes 5. Eu vou acrescentar, vai ficar 125. E 25 vezes 6, vou acrescentar mais 25, vai dar 150. Ó, deu exato. 150 dividido por 25 dá 6. 6 vezes 25 dá 150. 150 menos 150, 0. Certo? Então, esse daqui, laranja. Laranja deu número, deu quanto? 36. 36 é a letra F. Então, bota aqui, ó, laranja. Não é para vocês fazerem, não. Por que vocês ficam fazendo tanto antecipadamente? Vocês têm que assistir a primeira aula. Vamos lá. 2 dividido por 0,5. Primeiro eu vou fazer o quê? Uma casa decimal, não é isso? E depois tiro a vírgula. Então fica 20. Que esse daqui é fácil, dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Rapidinho. Então, verde, o número 4. Vou botar aqui, ó, verde. Vamos lá. Essa foi rapidinho. 20 dividido por 0,1. Então, vamos lá. 20 dividido por 0,1. Eu vou colocar uma casa decimal aqui, não é isso? Depois eu tiro a vírgula. Então, vai ficar o quê? 200. Que dá quanto? Ó, ó. Para, desce o zero, bota zero aqui. Desce outro zero, põe um zero aqui. Quem foi que deu 200? A letra E. A letra E é azul. Você bota azul. Ah, deixei muito fácil para vocês. 10 dividido por 0,5. 10 dividido por 0,5. Vamos pôr uma casa decimal no 10, não é isso? E agora a gente vai tirar a vírgula. Então vai ficar quanto? 100. Pronto. Então vamos lá. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10 para 10. Pronto. Pronto, lilás. Letra B. Lilás. Anota aí. Vamos fazer aquele probleminha lá para vocês verem que não tem nada de complicado. Vou deixar. Não, não envia agora não. Espera terminar a aula para prestar atenção. Deixa eu salvar aqui. Vamos lá, olha só. 12 amigos, vocês vão ver que não é nada complicado. 12 amigos foram a um restaurante e gastaram R$ 1.180,80. Essa conta foi dividida igualmente entre os amigos. Quanto cada um deles pagou
estime o resultado antes de realizar o cálculo. Como é que a gente vai estimar o resultado? A gente vai fazer um arredondamento. Esse 1180 a gente pode arredondar para 1200. Então vamos estimar o resultado. 1180 a gente arredonda para 1200. Ó, 1180, 180 e 80 centavos é arredondamento. Entendeu? 1200. Tá vendo? 1180 e 80 centavos está muito próximo de 1200. Então a gente está arredondando para centena, não é isso? Centena. Então vamos fazer aqui o seguinte. São quantos amigos? São 12. Então vamos dividir por 12 aqui. Vai dar 1, não é isso? 1 vezes 12 para 12, nada. Vou baixar o 0 aqui. 0 para cá. Pronto. Então, minha estimativa é que cada um pagou aproximadamente R$ 100. Ok? Então, vamos botar aqui, ó. Isso aqui foi a estimativa. Vou botar assim, ó. Cada um pagou aproximadamente R$ 100. Vamos lá. Vamos agora à divisão exata. Bom, eu tenho 1180 e 80 centavos. Esse zero, gente, depois do 8 lá, você não precisa colocar, ok? Dividido por 12. Ok? Tanto faz. Ah, professor, se eu colocar vai ter alguma diferença? Não. Quem colocou vai perceber depois que não vai ter diferença alguma. Vamos lá. Eu vou ter que fazer o quê? Colocar uma vírgula aqui no 12, não é isso? Para poder ele ficar com a mesma quantidade de casas decimais. Então, botar aqui, ó. Agora os dois têm a mesma quantidade de casas decimais. Então ficou 1180,8 dividido por 12,0. Feito isso, vamos agora fazer o quê? Tirar a vírgula. Então ficou 11.808, não é isso? Dividido por 120. Vamos pegar aqui, ó. 118 não dá, ele é menos. Então vamos pegar aqui, ó. 1180 dividido por 120. Então vamos pegar 120 e multiplicar por vários números até aí obter um número bem próximo de 1180. Vamos multiplicar aqui por 9. Vamos começar por 9. 9 é 0, 9 vezes 2 é 18, vai 1, 9 vezes 1 é 9, 1 10. Dá 1080. Olha só. Se eu colocar mais 120, nem posso, porque o maior número que eu posso aqui é 9. Então vamos botar aqui 9. Dá 1080. Vamos subtrair. 0, não é isso? 8 menos 8 dá 0. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 1, 0. Vou baixar o próximo número, que é o 8. 1008. Vamos pegar aqui esse 120 e multiplicar por 8 para ver o que é que dá aqui, ó. 0. 8 vezes 2 é 16, vai 1. 8 vezes 1 é 8 e 1, 9. Dá 960. É quem chega mais próximo. Então dá 8. E aqui dá 960. Vamos fazer a subtração aqui. 0 vai descer o 8, não é isso? 8 menos 0. 10. 10 menos 6 vai ficar 4. Correto? 9 menos 9, nada.
Aqui ficou, era 10, ficou 1, 0. Ficou 48. Pronto. Só que eu tenho que terminar ainda. O que é que eu tenho que fazer para concluir? Me diz aí. Eu vou colocar do lado do 8, fazer o quê? Mais. Isso. E colocar a vírgula. E aí eu vou pegar o número 120 e vou fazer de novo uma tabuadazinha aqui, ó. Eu vou multiplicar por 4, porque eu acho que é ele. 4 vezes 0, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1 é 4. Ó, deu exatamente 4. Então vem, ó, 4 vezes 120 dá 480. Menos 480 dá 0. O que foi que aconteceu? Cada um dos amigos pagou R$ 98,40 exatamente. Deu próximo da minha estimativa? Pronto, deu próximo. Então, a resposta é que cada amigo pagou exatamente R$ 98,40. Vou colocar aqui no cantinho. Resposta: cada amigo pagou R$ 98,40. Tá aí. Anota, dá um print aí dessa questão. Agora vocês já sabem fazer divisão. Entendeu, Agatha? Você disse que não tinha feito porque era número grande, mas as regras são as mesmas. Gente, quando sair o post de vocês antes da aula, no dia da aula, não façam atividade não, que é a atividade que vai ser realizada no dia. Você tem que esperar o professor. Às vezes, o professor não consegue nem dar a aula, aquela aula toda, ele precisa fazer a modificação. Okay? Então eu não corrijo. Ali é o dia que eu vou dar aula. Uhum. Justamente. Posso passar adiante? Pronto. Essa 17 aí vai ser para vocês se divertirem. Essa 18 vai ser para vocês se divertirem depois. Vamos ver aqui potenciação com números decimais. Vamos lá. Como é que vai acontecer potenciação? As mesmas regras, gente. As mesmas regras que você tem de potenciação de números naturais. Diga, Pedro. Vai, sim. Então a potenciação é a mesma regra, Pedro. Não precisa ficar com medo não, porque as regras não mudam de potenciação, certo? Então vocês vão ver aqui, ó, toda potenciação elevada ao expoente zero é igual a 1. Então, ó, 3,6 elevado a zero é igual a quê? 1. Toda potenciação elevado ao expoente 1 é igual a quem? A própria base. Entendeu? Então essas regras elas não mudam. Ah, mas professor, agora é número decimal, vai dar 1? Não vai dar 1,0 não? Gente, 1 e 1,0 é a mesma coisa. Ok? Mas eu tenho que entender que se eu tenho, por exemplo, 0,4 elevado ao quadrado, o que eu vi de muitos alunos, principalmente na atividade pontuada, era multiplicar a base pelo expoente, por mais que eu chamasse a atenção. 0,4 ao quadrado, você tem que entender que é 0,4 vezes 0,4.
Então, mudou alguma coisa em relação ao que a gente aprendeu dos números naturais? Não. Continua sendo a mesma coisa, significa que o expoente está indicando o número de vezes que a base está multiplicando por ela mesma. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 0,4 vezes 0,4. Ó. Aí eu faço 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 0, 0, não é isso? Desce 1. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. E eu vou somar. Isso vocês aprenderem multiplicação de números decimais. Então, nós temos aqui o seguinte. Vamos somar. Vai dar 6 aqui, vai descer 1, vai descer o 0. E o que é que eu faço quando eu termino de somar os números decimais aqui? Isso, Júlia. Eu tenho duas casas. Por que eu tenho duas casas? Eu tenho uma aqui do 0,4 daqui e eu tenho mais uma daqui. Então, eu vou pular duas casas decimais. Então, 0,4 vezes 0,4 é a mesma coisa que 0,16. Então, não mudou absolutamente nada. As regras da potenciação são as mesmas, certo? Eu só tenho que ter atenção agora que eu estou multiplicando números decimais. Vou ver mais outro exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho 1,2 elevado ao cubo. O que é que significa 1,2 elevado ao cubo? Eu tenho 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Isso aqui é igual a 3,6? Não, não é isso? Minha dica é, quando você tem isso daqui, para você não ficar fazendo número com um monte de vírgula ao mesmo tempo, minha dica é que vocês contem quantas casas decimais ele vai ter que ter, ó. 1, 2, 3. Não é isso aqui que ele vai ter que ter 3 casas decimais? Quando você multiplicar, você multiplica o número sem a vírgula para não se atrapalhar. Você vai multiplicar os dois primeiros, então 12 vezes 12, e o resultado você vai multiplicar pelo último número. Então 12 vezes 12, bora lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Vamos somar. 4, 4, 1. Precisa colocar vírgula agora? Não. Eu vou me preocupar com ela no final. Vou pegar o 144 e fazer o quê? Vou multiplicar. Por quê? Porque eu tenho multiplicação por 12 3 vezes. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. Pronto, vamos somar. 8. 12, não é isso? 3 mais 4, 7. Desce 1. Quantas casas decimais eu tenho? Isso, então vai ficar como? Muito bem, Júlia. 1,728. Eu só contei a vírgula no final porque eu sei que se eu fizer o número aqui com vírgula, ela pode me atrapalhar. Então eu deixo para fazer lá no final. Você tem aqui, ó, o comprimento, a altura e a largura. Lembra que a altura vai ser sempre representado pela letra H em matemática, ok? Então, eu tenho essas três dimensões aqui. E o volume de um cubo é dado pela multiplicação dessas três medidas. Então, toda vez que eu quiser calcular o volume do cubo, eu vou utilizar essa fórmula daqui, ó. A aresta, que é conhecida porque cubo ele tem todas as todas as 6 faces quadradas, e todas as 6 faces quadradas são iguais. Então, elas são chamadas de aresta. Então, o que é aresta, professor? É a medida do lado. Ó, a gente também chama de aresta. Então, eu vou pegar a aresta e vou elevar ao cubo. Então, se eu disser assim, olha, calcula aí o volume de um cubo cuja aresta é igual a 5 centímetros. Aí você vai fazer o quê? Volume
vai ser igual a 5, que é a medida da aresta, elevado ao cubo. Qual é o volume dele? 5 elevado ao cubo dá 125 centímetros cúbicos. Ok? Bom, porque é o seguinte, ó, por quê? Porque a aresta, ele tem todas as arestas com a mesma medida. Ele tem, ó, a base, que é o comprimento, a altura, que também mede 5 centímetros, e a largura também, que mede 5 centímetros. Quantas vezes os centímetros aparecem? Por isso que ele é elevado ao cubo. Entendeu? Entendeu? Bom, se eu disser isso, se eu disser para vocês, olha, vamos fazer agora com número decimal. Eu quero que você calcule o volume de um cubo cuja aresta é essa daqui, ó. 3,2 metros. Calcule aí, por favor, qual vai ser o volume dele. Tem gente que ainda está multiplicando a base pelo expoente, por mais que eu fale. Não sei, vamos ver. Olha só. Volume não é aresta ao cubo. Qual é a medida da aresta? 3,2 elevado ao cubo. E 3,2 elevado ao cubo vai ser o quê? 3,2 vezes 3,2 vezes 3,2. Eu ouvi aí alguém falando 9,6. Gente, eu posso falar aqui 1 milhão de vezes. Não some, não some, mas tem gente que não presta atenção e continua somando. Potenciação é multiplicação. Então vamos esquecer que ele é um número decimal. Vamos pegar aqui, ó, 32 vezes 32. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então eu tenho 4, 12, 10. Vou pegar esse 1024, como é 32 elevado ao cubo, eu vou ter que multiplicar mais uma vez. Isso. Vamos somar, multiplicar aqui. 2 vezes 4, 8. 4, não é isso? 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 0. 3 vezes 1. Vamos somar. 8, 6, 7. Como eu tenho... Isso. Como eu tenho 3 casas decimais, porque, ó, uma daqui, uma de cá, a vírgula vai ficar o quê? Entre o 2 e o 7, não é isso? Então vai ficar 32,768. O quê? Qual é a unidade de medida? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Agora vocês podem fazer. Eu quero que vocês façam aí a questão de número 20. Você vai fazer agora para tentar entender. Você vai pegar essa mesma ideia, que eu dei aí, eu não vou nem tirar da tela, e vai responder a questão 20. Preste atenção.
Ok, Levi. Tô vendo aqui no chat. Stephanie botou o resultado aí, não foi? Deixa eu sair daqui dessa tela. Levi deu isso daí, Levi? Vamos ver, não sei não. A letra A é rápido. Escreva em forma de potência a expressão que permite calcular o volume do cubo. Qual é a expressão que eu ensinei para vocês lá? O volume é igual a quê? Sim, volume vai ser igual ao que eu ver, é o volume que eu estou falando. É igual ao quê? Sim, é o... Não, não. Eu quero saber qual é a expressão. Eu quero que você escreva em forma de potência. Quando eu expliquei para vocês, eu escrevi o número em forma de potência. Como é que fica? Qual é a medida da aresta que está aí, gente? En- Então, é isso. Acabou. É isso que ele está querendo que você escreva. Letra A, acabou. Escreva em forma de potência. Escrevi, ó. A expressão que permite calcular o volume do cubo. 5, volume vai ser igual a 5,1 elevado ao cubo. Resolvido, letra A. Na letra B, calcule esse volume. Eu vou ter que fazer o quê? 5,1, Stephanie botou ali, vezes 5,1, vezes 5,1, não é isso? Vamos primeiro fazer 5,1 vezes 5,1. Vamos tirar a vírgula, que a gente vai contar quantas casas? 3 no final, não é isso? Vamos lá. 1 vezes 1, 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 5, 25. Vamos lá. 1, 10, 6, 2. Então, 2.601. Vou multiplicar. Isso. Vou repetir aqui, porque eu vou multiplicar tudo por 1. Isso. Vou multiplicar agora por 5. 5 vezes 1 é 5. 0, que vai dar 30, não é isso? 10 mais 3, 13. 1, 5, 6, 2, 1. Então, o volume do cubo, nesse caso daqui, deu quanto? Pronto, eu tenho que lembrar que eu tenho que ter 3 casas decimais. Muito bem. 132,651. Anota aí. A questão número 19 vai ficar para vocês se divertirem depois. Vamos fazer a questão 21, que é rapidinha ela. E aí eu vou pedir que vocês larguem esse livro e peguem um 2. A gente não vai fazer correção de página nenhuma, a gente está com assunto novo. Ainda não, calma. A gente vai fazer a última questão, a questão 21. Saindo daqui. Preste atenção na questão 21. Olha só. Quem prestou atenção em tudo que eu falei, estamos no livro 1.
Não, não mais. Oi, Agatha. Só um minutinho, Agatha, peraí. Agatha, você vai ter que ver depois, porque eu não tenho como voltar, não. Isso. Vamos lá? Olha só. Ele diz assim, ó. Vou. Usando as propriedades das potências, reduz a expressão a uma única potência e calcule seu valor. Ok? O que é que acontece quando eu tenho multiplicação de bases iguais? Eu faço o quê? Eu conservo a base e faço o que com os expoentes? Pronto. Então aqui ó, eu tenho 2,7 ao quadrado vezes 2,7 à quinta potência vezes 2,7 à sétima potência. Eu tenho multiplicação de bases iguais. Eu vou conservar a base elevada a quanto? Isso, dividido por. Aqui dentro desse parênteses eu tenho 2,7 ao cubo vezes 2,7 à quarta potência. Dá 2,7 a quanto? Isso. Só que ele está elevado ao quadrado. Isso aqui é potência de potência. Todo mundo lembra o que é que faz com potência de potência? E multiplica os expoentes. Isso, então, deixa eu colocar aqui. Então, vou repetir, 2,7 elevado a 14. E aqui eu vou fazer 7 vezes 2, 14. Vai dar 2,7 também elevado a 14ª potência. Bom, vamos finalizar aqui. O que acontece quando nós temos uma divisão de potências de bases iguais? A base, não é isso? E o que é que eu faço com os expoentes? Já esqueceram? Isso, elevado a zero. Divisão, eu vou subtrair 14 menos 14 dá zero. Então vai ficar 2,7 elevado a zero. E 2,7 elevado a zero dá quanto? Pronto, resolvemos. Isso mesmo. Anota ela aí.